Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar muito sobre a classe média brasileira. Lembrando que a burguesia é aquela que acumula capital, portanto, a classe média não é burguesia. E eu volto falando dele novamente, o livro do Leonardo Writzer, O Pêndulo da Democracia, que é um livro que eu tô presa nele, confesso. O Leonardo Writzer, ele vai tentar entender por que essa insatisfação com a democracia. Por que vinha um bando de maluco na rua gritar pela volta da ditadura militar? Sabe? Ou dizer que a ditadura militar foi o melhor período, blá, 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 blá. Porque essa gente doida tá doida. O Leonardo Writzer vai dizer o seguinte, a história política do Brasil ela é baseada no autoritarismo. Mas só isso não explica a insatisfação de parte da população, né, de parte dos brasileiros, com a democracia. Afinal, o país passou por um período assim mais longo da sua vivência, né, democrática. Teve a moeda estabilizada, diminuição da pobreza e da desigualdade através de políticas públicas. Então a gente tem os ingredientes certos, né, para a prática democrática. É a partir de 2013 que a satisfação com a democracia ela sofre uma queda. Em junho de 2013 está acontecendo aquelas manifestações organizadas pelo movimento Passe Livre, que infelizmente foi um movimento onde as lideranças não conseguiu politizar, e a direita se aproveita disso, né? Principalmente a extrema direita, que antes era envergonhada, né? Saiu do armário. Hoje é uma tremenda de uma safada, né? E põe safada nisso, que não quer largar a mamata. Mas o que a gente precisa entender nessa conjuntura é o apoio da classe média à ruptura democrática. O Writzer vai observar o seguinte: quanto maior a renda, mais apoio à ruptura democrática. Lembrando que em 2002 é essa mesma galera que vai votar na eleição que elegeu o Lula presidente pela primeira vez. E essa classe média, ela fica realmente, de fato, ela está descontente com o processo de inclusão social, né, com as políticas públicas que estão promovendo a acessibilidade. A classe média ela ficou estagnada, enquanto a elite lucrava, né, nesse governo, a elite, os banqueiros estavam lucrando, enquanto a classe média estava estagnada e a população pobre estava ascendendo, né, aos poucos. Não foi um milagre do dia da noite para o dia, estava acontecendo aos poucos. Então a classe média ficou muito mais preocupada em dividir espaço com a ralé. A classe média que sonha, que aspira a ser a elite, simplesmente estava dividindo o espaço com essa galera. E surgem pequenas revoltas, né, pequenos movimentos revoltosos, como aconteceu a revolta, né, da professora universitária que ficou inconformada porque o aeroporto estava virando uma rodoviária, né? Porque tinha um usuário de bermuda e chinelo, um usuário advogado, né? Que depois foi lá e processou a gata. Bem feito. E que tal a gente lembrar daquela revolta lá dos moradores do condomínio na Zona Sul, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, né? Ficaram revoltados porque o porteiro do prédio comprou um apartamento no prédio que ele trabalhava. Não bastasse tudo, ainda mudou com a família. A classe média, ela estava perdendo algo essencial para o seu egoísmo classista: a exclusividade. Então esses dois grupos, a elite e a classe média, eles precisam construir uma narrativa, não só precisam, como fizeram, né? Construíram toda uma narrativa. Então eles vão levantar duas bandeiras principais: a da corrupção e a da criminalidade. Eu vou explicar cada uma dessas bandeiras e por que é uma hipocrisia esse grupo levantar essas bandeiras. Começando por corrupção, que se um grupo que vive da corrupção é a elite, né? Quer corrupção maior que taxa de juros? A gente sustenta 1% dos ricos pagando juros. Para essa bandeira anticorrupção, eles usaram essa farsa jurídica e midiática que foi a Lava Jato, né, para criminalizar o PT, que teve também como consequência naquele momento um candidato a presidente que foi impedido
de concorrer às eleições e ele era o primeiro colocado na pesquisa de intenção de votos. A Lava Jato, que foi um grande espetáculo midiático, não conseguiu abordar o problema da corrupção com qualquer seriedade e relevância e não teve nenhuma contribuição significativa, né? Na verdade, contribuiu muito mais para arruinar a reputação do sistema político e do judiciário perante a opinião pública. E não pense você que arruinar a reputação foi o tiro que saiu pela culatra. Não, foi tudo friamente calculado, foi intencional e eu vou dizer por quê. A opinião pública, para aceitar, apoiar as ações antidemocráticas, elas precisam dessa descrença, né? A justificativa vai ser que o judiciário não presta, tem que fechar o STF, é porque o sistema político não presta porque todo mundo é corrupto, fecha o Congresso. Mas é preciso criar essa atmosfera, essa narrativa para movimentar a massa, né? E aí você faz isso como? Qual o método utilizado? O método mais antigo do mundo. Direito divino. Do homem escolhido por Deus para governar o seu povo. Principalmente para criar essa imagem de um homem incorruptível. Tá aí o direito divino. Por que não? Aí eles usam essa... Não pode falar palavrão aqui. E por que isso é uma hipocrisia danada? Por quê? Porque o sistema político, ele é corrupto na sua estrutura. Em qualquer canto do mundo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Dinamarca, Suécia. O sistema político, o sistema econômico contribuem para a corrupção. E existem pesquisas sérias, né, que comprovam que não se resolve a criminalidade com mais violência. O Estado escolher a ação violenta, ela é mais uma escolha racista e classista do que qualquer outra coisa. Ainda mais em países como o Brasil, que tem o histórico da escravidão humana. Porque o que está acontecendo ainda é o genocídio da população negra e indígena. E contra a corrupção, o que a gente mais viu desde 2018 é que o atual governo é corruptível, né? Mas a opinião pública, ela não se comove com isso, com a corrupção que há no atual governo, porque existe essa figura do direito divino, do escolhido por Deus. O cara ainda tem um Messias no meio do nome. Então isso ajuda ainda mais na manipulação da opinião pública.